Boa noite! Vamos começar mais um Tribuna do Ramate, do dia 25 de setembro de 2021. Com as principais notícias e informações do resumo semanal de notícias nós vamos colocar aqui no nosso programa. Vamos começar com a notícia de aconteceu no mundo neste momento agora, mas antes de começar o que aconteceu no mundo, gostaria de agradecer aos nossos inscritos e por favor, quem está assistindo agora e é novo, chegou no canal, se inscreva-se porque é muito importante para nós continuarmos o nosso projeto, pessoal, para que a gente possa cada dia ampliar mais o nosso projeto e podemos trazer mais conteúdo de mais qualidade. Então, sem mais delongas, vamos começar o quadro Aconteceu no Mundo aqui no nosso canal Tribuna do Ramate. Por favor, pode a vinheta. A notícia da manchete é a seguinte: candidatos se enfrentam em último debate na TV antes das eleições da Alemanha. Os candidatos que buscam suceder a chanceler Angela Merkel no comando da Alemanha se enfrentaram nesta quinta-feira, debatendo sobre temas políticos como impostos, dívida pública e política externa. No último debate na TV antes das eleições no país, que segundo mostram as pesquisas de opinião de 3 dias de pleito, serão ainda mais apertados do que o previsto. A pesquisa FGW para o canal de televisão ZDF mostrou que a aliança CDU/CSU, cujo candidato é Armin Laschet, subiu 1 ponto percentual, ou seja, percentual aqui no Brasil, em português. Os social-democratas se agarram a uma pequena vantagem, mas que não passa disso. A pesquisa FGW coloca o partido de centro-esquerda, cujo candidato é o ministro de Finanças, Olaf Scholz, estável com 25% das intenções, o ministro de Finanças concorrendo à presidência. Os verdes, que devem desempenhar algum tipo de papel no governo, cresceram meio ponto percentual para 16,5%. E os democratas livres, que têm a sigla lá na Alemanha FDP, mais favoráveis ao livre mercado, apresentaram estabilidade com 11% das intenções de votos. Merkel, que está no poder desde 2005, planeja renunciar ao comando da maior economia da Europa após as eleições de domingo, embora vá continuar como chanceler durante as negociações para a formação da nova coalizão. Os debates de 90 minutos viu troca de faísca entre os representantes máximos dos 7 principais partidos políticos do país. Laschet prometeu não aumentar os impostos e manter regras orçamentárias rígidas, que foram relaxadas nos últimos anos para ajudar na recuperação da crise causada pela pandemia do coronavírus. Eu não quero aumento de impostos, eu quero manter as regras orçamentárias, disse Laschet, concordando amplamente com Christian Lindner, do FDP. Nós temos um déficit alto, estamos muito endividados na Europa. Temos altas taxas de inflação, disse Lindner, acrescentando que prefere cortar subsídios, como por exemplo, subsídio de carros elétricos. Cuida aí, hein, Tesla? Se cuida, Elon Musk. Schultz ressaltou a necessidade por investimentos, enquanto a candidata dos Verdes, Annalena Baerbock, disse que as regras fiscais podem ser aliviadas para garantir investimentos, especialmente em questões ambientais. Agora a próxima notícia. Receituários de pacientes com Covid e atestados feitos pela Prev pode configurar falsidade ideológica. Notícia muito interessante. Os médicos usam código para registrar os diagnósticos dos seus pacientes, e que chamam de CID, Classificação Internacional de Doença. O médico que trabalhava na Prevent Senior acusa a empresa de determinar que o código da Covid B34.2 fosse retirado dos prontuários de pacientes com a doença. O código deve ser modificado para qualquer outro, exceto o B34.2. Diz mensagem que eles afirmam ter recebido. Na quarta-feira, 22, em depoimento da CPI da Covid, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, confirmou que retirava os registros da Covid da ficha de seus pacientes depois de um período. Estranho. Segundo Batista Júnior, era para indicar que os pacientes não precisavam mais de isolamento. A Associação Médica Brasileira considera que isso não pode ser feito. Pessoa por conta de Covid pode fazer uma pneumonia, aliás, a complicação mais comum. Essa pneumonia pode se agravar e fazer uma septicemia. A causa final é septicemia, mas a causa básica que tem que constar no atestado de óbito e que deu início a tudo é a Covid, coronavírus. Eu não posso alterar esse diagnóstico. Os hospitais não fazem dessa forma, alterar diagnóstico depois que passou o período de transmissão da doença. Explicou César Eduardo Fernandes, e as palavras de César Eduardo Fernandes que eu utilizei agora, presidente da Associação Médica Brasileira.
Próxima notícia da manchete. Mulher atravessa a linha de trem na Holanda e quase é atropelada. Puxa, que notícia impactante e muito preocupante, né? Da conduta assim, de pedestres lá na Holanda, né? Como vocês podem ver o vídeo que eu vou lançar agora, o que eu falo que o nosso editor também vai lançar, é de uma pedestre que quase foi atropelada ao atravessar de forma imprudente a linha Fehérmela, 70 km de Amsterdã, na Holanda. Informaram as autoridades do país nesta terça-feira. As imagens foram flagradas pelo monitoramento da ProRail, órgão do governo holandês que cuida da manutenção e segurança de rede ferroviária no país. A mulher chega a cruzar 2 vezes a linha do trem antes de passar dos vagões. Deveria estar sob algum efeito ou inconsciente por ter feito isso, né? Quando o sinal de pare, ela escute, já havia sido acionado e ela não percebeu, estava distraída, desatenta. Ela fez uma imprudência. Em um primeiro momento, ela parece correr em direção à plataforma, mas ao não encontrar como subir, desiste e cruza novamente os trilhos. É aí que quase atropelada pelo trem. A operadora holandesa de ferrovias alertou que casos como esse são comuns no país e que, além de perigosos, são bastante onerosos aos cofres públicos, ou seja, custa muita verba, muito dinheiro no país. Segundo a organização, mais de um terço do número de atrasos nos horários dos trens é causado por pessoas caminhando pelas ferrovias, consciente ou inconscientemente. Agora vamos para a próxima notícia, que é uma notícia lamentável e horrenda. Quem tem coração não vai aguentar ver o vídeo que eu vou colocar, mas vou ser obrigado a colocar. Idoso tem ataque cardíaco e morre ao ser agredido e atropelado por criminoso. Não basta ele sofrer um infarto fulminante e ter causado sua morte, ele ainda foi agredido pelo meliante e ainda foi atropelado pelo seu próprio carro que ele conquistou anos e anos para obter. Agora, olha a seguir esse vídeo, pessoal. Domingos Munhoz, de 73 anos, morreu na terça passada após sofrer um ataque cardíaco durante um assalto à sua residência em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Vídeo feito a partir do sistema de monitoramento por câmeras da rua mostra o momento que o criminoso de camiseta azul entra na garagem da casa. Cerca de 20 segundos depois, o bandido aparece apontando o que seria uma arma para o idoso. A vítima cai no chão e é chutada pelo ladrão. O homem tenta se levantar, mas não consegue. O criminoso dá marcha ré e atropela Domingos. O assaltante fugiu em seguida roubando o carro e o idoso morreu sofrendo um mal súbito. Domingos era diretor de patrimônio e sindicatos auxiliares técnicos e enfermagem dos trabalhadores do estabelecimento de serviço de saúde de São Paulo. Ele era casado, pai de 2 filhos e tinha 3 netos. Meus pêsames aos filhos e netos. Que Deus possa confortar vocês e que Deus entre com a providência para que esse meliante, safado e crápula que os direitos humanos quase muitas das vezes passam a mão na cabeça, venha ter sua justiça. A justiça pode ser feita por ele ser preso. Se bem que seria melhor que a pena dele não fosse só prisão, por ter feito uma severidade, uma barbaridade dessa enorme. A Secretaria de Segurança Pública informou que o 87º Distrito Policial investiga o caso. Nessa delegacia, o número de roubos cresceu 6% de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Agora vamos mudar de notícia, porque, pelo amor de Deus, esse tipo de notícia que agora que acabou de passar, para quem tem alma é péssimo você saber dessas coisas. É péssimo, péssimo. Atirador deixa morto e feridos em supermercados dos Estados Unidos. Outra notícia também que não é nada agradável, mas no outro jornal é jornal, tem que correr atrás de manchete. Um atirador matou uma pessoa e deixou outras 2 feridas antes de cometer suicídio na tarde de quinta-feira, em um supermercado em subúrbio de Memphis, no estado do Tennessee. Segundo Dale Lane, chefe de policial de Ponyville, chefe de polícia de Cullerville, este é o evento mais horrível que já aconteceu na história local. As vítimas têm diferentes condições de saúde, variando de ferimentos leves e extremamente sérios. Ainda de acordo com a polícia que investiga a causa do tiroteio. Qual o motivo? Insanidade, só pode ter sido, mas vamos prosseguir com a manchete. Segundo Lane, policiais chegaram ao local apenas 4 minutos após serem acionados integrantes da SWAT, aquela operação especial, né, da polícia lá, que no caso como se fosse o BOP aqui no Brasil, também foram chamados e ajudaram funcionários e clientes que estavam escondidos a sair do supermercado. O veículo do atirador continua no local e está sendo inspecionado. A identidade dele não foi divulgada, por incrível que pareça. Porque apesar de ter cometido suicídio, o policial poderia, né,
ter checado nos bolsos dele com a documentação que formava identidade ou por investigações ter ido até a residência que ele morava. Agora vamos continuar com a próxima manchete. Homem destruiu o carro da ex-namorada com facão por não aceitar término do relacionamento. Relacionamento até que pode ser provável também, porque tem homem para tudo, assim como tem mulher para tudo. Vamos ser mais sucintos, mais claro, mais objetivos, mais racionais. Tem ser humano para tudo. Um relacionamento, pessoal, agora antes de eu começar a manchete, um relacionamento é o seguinte: não deu certo, deu incompatibilidade entre as duas pessoas, separem, mas separem em paz. Agora se foi por questão porque ele comprou o carro para ela, rapaz, deixa. Você vai ter outra oportunidade de refazer a vida, ou você, moça, não importa a sexualidade, vocês terão a oportunidade de refazer a vida de vocês de novo. Tem que deixar o passado para lá e prosseguir com o futuro. Mas vamos às notícias, para entender a atitude insana, horrenda e insensata deste moço que está aparecendo no nosso vídeo aqui. Homem flagrado por câmera de segurança destruindo com facão o veículo e a fachada de uma loja no centro de Itu cometeu crime por não aceitar o término do relacionamento com a ex-namorada, dona do carro, segundo informou a Polícia Civil. A destruição ocorreu no dia 7 de setembro, eu estava lá, né, com a espada do Dom Pedro I. Desculpa, pessoal, mas eu lembro, já que ele está com o facão, eu lembrei da espada, dia 7 de setembro, né? Nas imagens é possível ver quando o homem para o veículo que dirigia ao lado do veículo estacionado. Ele abre o vidro da porta e começa a desferir golpes com facão na lataria do carro estacionado. Descontrolado, o motorista desce do veículo que dirigia e passa a vandalizar a fachada de um estabelecimento. Na sequência, ele volta a desferir golpes contidos no veículo estacionado em frente ao comércio, deixando o carro com vidros e lataria danificado. Olha só que atitude horrenda. Olha, pessoal, olha. Ainda de acordo com a polícia, o relacionamento entre eles era recente. Com o término do namoro, ele danificou o carro da ex, que estava estacionado próximo ao local onde ele trabalhava, na rua Santa Rita. A vítima relatou aos policiais que não estava no local no momento do vandalismo e notou que tratava-se de seu ex-namorado. E conferiu a câmera de segurança do estabelecimento para ver se era mesmo o dito cujo. A mulher registrou um boletim de ocorrência na polícia, né, que no caso é o Departamento de Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, de Itu. Teve uma medida protetiva deferida com base na Lei Maria da Penha. O caso continua sendo investigado e corre em segredo da Justiça. Mas vamos fazer o seguinte: usa essa Maria da Penha, mas não volta mais atrás do cônjuge, não. Se bem que, né, não adianta nada medida protetiva quando a pessoa tem um ciúme doentio. É melhor ela se tratar com o psicólogo, porque daí pode ocorrer também dela ter um surto psicótico e atrás da pessoa e, infelizmente, levar a outra a óbito, matar ela. Então, próxima notícia. Enviado dos Estados Unidos ao Haiti, denuncia deportações desumanas de imigrantes e entenda a crise. No contexto enviado ao secretário de Estado Antony Blinken, Foote descreve o Haiti como um lugar em que os diplomatas americanos estão confinados em instalações de segurança devido aos perigos representados pelos grupos armados que controlam a vida diária. Atolada na pobreza e refém do terror, a população haitiana simplesmente não pode suportar o fluxo forçado de milhares de imigrantes que retornam sem comida, abrigo e dinheiro, sem provocar uma tragédia humana adicional que poderia ser evitada, escreveu ele. Mas refugiados vão aumentar ainda mais o desespero e o crime, escreveu. De acordo com a agência Associated Press, essa pode ser a maior ação de retirada de imigrantes em décadas. A renúncia de Foote aconteceu depois que o governo dos Estados Unidos iniciou na semana passada a embarcar em aviões cidadãos haitianos que entraram no país e a partir do México para enviá-los de volta ao seu país. Haitianos integram uma onda de milhares de imigrantes retidos há várias semanas nas cidades mexicanas Tapachula, fronteira do sul do Guatemala, e a cidade de Acunã, norte da fronteira com o Texas. Agora, a respeito desse caso de imigração, tanto haitianos como pessoas de diversos países, é por questão política, econômica e social. O sistema de economia desses países, muitas das vezes, igual da Venezuela e do Haiti, não vai bem. Aí entra em colapso, as pessoas começam a passar fome, desemprego. O que eles fazem? Eles começam a ver os outros países como brechas para ter uma nova oportunidade de vida, para prosseguir tua vida, para
prosseguir a conquistar um sonho de ter um emprego bom, ter uma casa boa, trazer com melhores condições de vida para suas famílias. E, infelizmente, tem países que não aceitam tão bem, não tem essa visão tão bem a respeito de imigrantes. Agora vamos continuar o nosso quadro Desvendando a Política. Roda a vinheta. Voltando da vinheta, a principal manchete de Desvendando a Política é a seguinte: o presidente destaca nas Organizações das Nações Unidas o Brasil na transição energética. O evento foi convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, para tratar exclusivamente do tema de geração de energia com vista à redução das emissões de carbono e o cumprimento de Acordo de Paris sobre o clima. Em pronunciamento que durou pouco mais de 5 minutos, Jair Bolsonaro lembrou que a matriz energética da maioria dos países, baseada majoritariamente em fontes fósseis, é a principal responsável pela mudança do clima que vivemos hoje, e destacou o protagonismo do Brasil na geração de energia por meio de fontes renováveis, no caso hidrelétrica, eólica, etc. Mas vamos entender a matéria a seguir, né? O Brasil tem de longe a matriz energética mais limpa dentre as grandes economias do mundo. Mais de 47% da nossa matriz energética e mais de 80% da nossa matriz elétrica são renováveis. Somos exemplos de transição energética, o processo que no Brasil teve início nos anos de 1970. Em janeiro deste ano, quando a ONU lançou o Diálogo de Alto Nível sobre Energia, o Brasil foi selecionado como o país líder no tema de transição energética, um dos eixos centrais da iniciativa. Segundo Bolsonaro, ao longo deste período de interlocução multilateral, o Brasil estabeleceu intensa interação com parceiros e participou ativamente dos trabalhos técnicos. Na transição energética global, para a qual temos dado contribuição significativa como um país, não há receita única. Todas as fontes de energia limpa e todas as tecnologias disponíveis terão um papel importante na transição, enfatizou o presidente. Bolsonaro ainda destacou ações do Brasil para conter as mudanças climáticas e a emissão do carbono na atmosfera. Por meio do impacto em biocombustíveis, assumimos o compromisso de reduzir voluntariamente 620 milhões de toneladas de emissões de carbono em 10 anos, considerando apenas o setor de combustíveis e transporte. Agora a próxima notícia da nossa manchete, Desvendando a Política. Reforma administrativa, transformação de guardas em polícia preocupa deputados. Vamos entender a manchete. Transformação de guardas municipais em órgãos de polícia, incluído no texto final de reforma administrativa aprovada na quinta-feira em comissão especial da Câmara de Deputados, preocupa parlamentares e movimentos de sociedade civil. A consequência praticada dessa medida, caso a proposta avance no Congresso, e o armamento desses profissionais que passariam a ter também as mesmas atribuições policiais, como prevista apreensão e prisão, disse o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O contingente de guardas municipais, contingente é a quantidade, pessoal, está estimado entre 100 mil a 120 mil em todo o país. Atualmente, a legislação exige que guardas municipais estejam acompanhados de autoridade policial para exercer essas atribuições. O texto da reforma foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. A equiparação dos guardas municipais policiais não constava no relatório do deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia. A mudança ocorreu durante a votação dos destaques e emendas para modificar o texto base. Este ponto foi proposto pelo bloco PROS, PSC e PTB. Para entrar em vigor, a medida passa por 2 votações na Câmara com 308 votos, por ser uma proposta que emenda a Constituição e depois ser aprovada pelo Senado. Não há previsão de quantos deputados analisarão a proposta do plenário, que tenho certeza que eles vão revogar, eles não vão aceitar porque isso daí vai dar mais despesa por causa dos contingentes, ou seja, o salário de guarda está abaixo do teto de um policial, e se equiparar com a isonomia salarial, vai dar mais gastos de acordo com eles. É o que eu imagino. Agora vamos para a próxima notícia. Eu sei ser milico, não sei ser político. Diz Mourão sobre o futuro na política. Claro, ele passou anos e anos como militar. Em entrevista nesta sexta-feira, o vice-presidente Gamilton Mourão afirmou não ter vocação para ser político. O presidente Jair Bolsonaro disse em uma entrevista na última quinta-feira que não está fechada a porteira para o Mourão, mas que o vice não tem experiência política. Ou seja, nem ele falou que vai desistir do cargo de vice-presidente se qualquer coisa o Bolsonaro ganhar as eleições no ano que vem.
Eu estou torcendo que, no meu caso particularmente, que as eleições vão bem, que o pessoal tenha consciência em quem votar. Mesmo alegando não tendo vocação para a política, Mourão não descartou fazer parte da chapa do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Se ele precisar de mim, ele sabe que conta comigo disso. Sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre sua experiência, o vice disse que concorda. Estou satisfeito com o que disse o presidente estou satisfeito com o que disse o presidente. Sei ser milico, não sei ser político. Palavras do nosso vice-presidente, atual vice-presidente da Nação, da República Administrativa do Brasil, a Helena Mourão. Agora, próximas notícias. Desculpa, pessoal, próximas notícias não. Alegando ter tempo para pensar sobre seu futuro na política, Mourão não tem pressa, mas descarta concorrer para o governo do Rio de Janeiro. De acordo com ele, o Estado exige muito trabalho. É muito difícil, eu sou velhinho. No ano que vem, já vou fazer 69 anos, a carcaça pesa. O governo do Rio exige mais. Não dá para afastar a espuma e ir entrando na água, tem que mergulhar, concluir. Ou seja, ele deve estar fadigado, já cansado também pela debilidade dele também, né, pessoal? Agora, a próxima notícia. A chance de golpe é zero, diz Bolsonaro à revista. Que a gente viu claramente isso na manifestação de 7 de setembro. Ele não quis dar nenhum golpe a respeito do poder e excelência que o Supremo Tribunal Federal estava ultrapassando. Ele só quis mostrar ao Supremo Tribunal Federal que o povo, com uma atitude democrática, e não por militância, mas sim por democracia, que é a alteração e reformulação do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi questionado se suas ações e falas seriam preparação para um golpe de Estado, o que o mandatário negou. Daqui para lá a chance de um golpe é zero, de lá para cá a gente vê que sempre existe essa possibilidade, afirmou o presidente, fazendo a referência aos processos de impeachment movidos pela oposição. Na entrevista, Bolsonaro afirmou que concorrer à reeleição no ano que vem e disse que não vai mais repetir o que aconteceu em 2018. O vice tem que ter algumas características que tem que ajudar vocês, completou. Após frequentes atritos com seu companheiro de chapa, Hamilton Mourão, a expectativa é de que os dois não repetiam a dobradinha de quando foram eleitos. Bolsonaro, no entanto, não descartou a possibilidade, embora tenha afirmado que vê o general da reserva como perfil para o Senado. O Mourão, por exemplo, eu acho que não está fechada a porteira para ele ainda. Agora o Mourão não tem vivência política, praticamente zero. Ou seja, foi o que a gente acabou de falar a respeito do Mourão. Ele não está descartado que vai ser o vice, mas também pode acontecer dele não ser. Depende da decisão do Mourão, pelo que eu estou entendendo. E depois de velho é mais difícil aprender as coisas, mesmo no meu entender ser um bom senador, disse. Bolsonaro também não descartou a possibilidade de se filiar em algum partido do Centrão para concorrer às eleições do ano que vem. Sobre o partido, não vou fingir de estar no PT, PL e Republicanos. Não vou fugir de estar com esses partidos conversando com eles. O PTB ofereceu para mim também. Bolsonaro negou que preferência para disputar eleições contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, petista, que recuperou seu direito político este ano, aparece na liderança das intenções de voto para 2022, segundo a última pesquisa do IPEC divulgada nessa semana. Sobre isso, Bolsonaro disse que o adversário se beneficia pelas críticas que faz à economia. A pesquisa é uma coisa, a realidade é outra. O que o outro lado faz? No meu tempo o gás estava tanto, a carne estava tanta. O outro lado sempre fala que as pessoas em minha volta, eu e Itamar, vou saindo um pouco da manchete e voltando ao meu cotidiano. É o que elas mais falam. As mais ignorantes falam é que a carne estava cara, que o gás estava caro. Gente, o salário mínimo naquelas épocas eram outros. Não é o mesmo salário mínimo de hoje. E sem falar nas várias inflações que o governo petista deixou por todos esses anos até hoje. Sem falar nas inúmeras pedaladas fiscais que o governo do PT fez. No caso, o presidente está fazendo agora, está dando, vamos usar a expressão popular, está tendo que rebolar para arrumar a economia do país. Por isso que ainda mesmo assim tem inflação. Eles ficam jogando isso aí e ele pegou a economia de certa forma arrumada do Fernando Henrique Cardoso, botando notícia. Nós estamos arrumando a casa, engordando o porquinho, espero que o lobo mau não coma o nosso porquinho. Lobo mau, no caso, eu não preciso mais falar, né? Acabei de dispor. Agora vamos voltar à próxima manchete. Jovens que fazem 16 anos até a próxima eleição podem votar em 2022. Jovens que completarem 16 anos até 2 de outubro de 2022, data prevista para ocorrer no primeiro turno das próximas eleições gerais, podem tirar a primeira via do título de eleitor e votar no pleito do ano que vem. O voto para jovens de 16 a 17 anos é facultativo e passa a ser obrigatório somente a partir de 18 anos, segundo o artigo 14 da Constituição Federal. No entanto,
Quem fizer parte do grupo e quiser votar nas próximas eleições, basta ficar atento ao prazo para emitir a documentação, de janeiro a maio de 2022. Com o objetivo de incentivar essa faixa etária a participar do processo eleitoral, o TSE lançou a campanha Bora Votar, no início de setembro, que será veiculada ao final do ano. O projeto engloba peças veiculadas na televisão, rádio e redes sociais do TSE. Votar é um ato de cidadania. Estimular o exercício de cidadania é uma das missões de justiça eleitoral. Por isso, o primeiro voto é o momento no qual os jovens eleitores podem ajudar a definir o rumo da democracia. É também importante o primeiro passo para assumir lideranças e ocuparem espaço na vida política da sociedade, destaca o Tribunal Eleitoral. Como tirar o título? Desde o início da pandemia de 2019, que foi, dezembro de 2019, é possível fazer emissão do título eleitoral da forma online, acessando a plataforma Título Net. No caso, eu já até pedi transferência através desse site, particularmente para transferir o meu título eleitoral na minha seção, na nova zona, que no caso era de um distrito, e agora estou morando aqui em uma cidade. Aí eu tive que alterar a minha transição, tive que pedir a transferência de zona eleitoral. Aí no caso eu fiz pelo Título Net e foi sucesso, deu super bem. Pelo computador ou tablet ou celular. Agora voltando à notícia, basta clicar na opção Não Tenho na guia de eleitor e preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número de RG e local de nascimento. Esse Não Tenho, pessoal, é para quem vai tirar o título, ou seja, jovens na faixa etária de 16 anos para 16 anos, ou para cima, 17, 18. Em seguida, também é necessário anexar o requerimento pelo menos 4 fotos para comprovação de identidade. A primeira imagem deve ser uma selfie segurando o documento oficial, e as duas seguintes são da própria documentação utilizada para comprovar a identificação da primeira fotografia. Agora vamos ao quadro de reflexão. Rode a vinheta. Pessoal, a reflexão de hoje é muito simples. Além de simples, é simples assim, na forma de comentar, mas sei que é difícil. Você tem que tirar força e fé de onde não existe. Porque o medo, ele é um ladrão de sonhos. Todo mundo está ciente disso, é verdade. Então, para a gente conquistar nossos objetivos, muitas das vezes, nós temos que confrontar os nossos medos. E nós não temos que recuar, nós temos que seguir em frente, nós temos que dar o nosso máximo de dedicação e usar as nossas habilidades que nós temos para vencer esse medo mediante diversas estratégias. A gente não pode correr dos nossos medos, nós temos que enfrentá-los e perceber que lá no final esse medo era algum produto de nossa negação, a qual nós tínhamos desde o início. O Tribuna do Ramate fica por aqui e quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a nossos telespectadores e inscritos que continuam se inscrevendo no nosso canal para mais conteúdos. E desde já, esse é meu abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite.